Tá, vamos começar direto com o que realmente importa, que é o Pulp, do Ed Brubaker com o Sean Phillips. Sabe quando tu lê algo que tu acha tão legal, mas tão legal que tu precisa dividir com outras pessoas? E nesse caso eu vi que vocês estão aí do outro lado e aí resolvi comentar. Eu já falei sobre o Pulp aqui no canal quando saíram as primeiras imagens, acho que talvez no começo desse ano mais ou menos, quando ele recém tinha anunciado. E aí demorou um pouquinho pra chegar, porque, enfim, Porto Alegre, Correios em greve, mas tá aqui. Essa é uma HQ de faroeste, mas não é bem faroeste. Na verdade, trata sobre um escritor de histórias de faroeste. É o Max, ele escreve revistas pulp. E ele já tá bem velho, assim, e ele se sente já ultrapassado. Ele vive nos Estados Unidos, na verdade, em Nova York, nos anos 30. Então, a Segunda Guerra tá prestes a acontecer. O partido nazista tá, aos poucos, ganhando força. O Max, ele tem um passado sombrio, mas eu não vou te falar ele. Até eu recomendo que tu não leia a sinopse do quadrinho, porque eu acho que ele entrega muito, sabe? Até tu chegar no final da sinopse, tu já leu quase metade da HQ. Então, beleza, o Max tem um passado sombrio, e o único jeito dele sair da situação que ele tá, porque ele acaba perdendo o emprego como roteirista, é recorrer ao crime. É um quadrinho que junta um pouco de drama, porque tem todo o peso da situação que o Max está vivendo, com uma história de crime, com algumas pitadas de faroeste. Na verdade, o que a gente vê de faroeste é justamente a história que o Max escreveu. E aí tem esse é o personagem que ele criou. Eu acho que ninguém tem dúvida que o Ed Brubaker e o Sean Phillips são a melhor dupla de quadrinistas que a gente tem no momento, porque eles são muito bons. Há um tempo atrás eles lançaram duas graphic novels que acabaram ficando entre os melhores quadrinhos que eu li, acho que em 2018 e 2019, e essa aqui é igualmente sensacional. Principalmente porque, ao contrário do que a gente espera das histórias de faroeste, que tem um herói tentando caçar o bandido, na verdade, os personagens do Brubaker, eles são muito tridimensionais, sabe? O Max, ele não... Mesmo ele tendo esse passado sombrio, a jornada dele no quadrinho não é por redenção. A HQ ela tem várias reviravoltas. É legal também que ela trata sobre história do mundo real, sabe? Tem alguns acontecimentos aqui que o Brubaker usa que realmente aconteceram, eu fui pesquisar depois. Também é um quadrinho que tem um nível de inglês bem tranquilo, então se tu tá recém começando ou quer estudar inglês, pega o Pulp, que tu vai gostar bastante. O máximo que eu tive que pesquisar de algum termo que eu não conhecia era, sei lá, coisas de pistoleiro em cima de cavalo. Aí eu não entendi alguns termos, eu tive que pesquisar. Beleza. Bom, só pra constar, esse é o Pickups, programa dedicado a comentar minha última pilha de leitura. E nesse caso eu tô falando desses quadrinhos aqui, que vocês estão vendo na minha mão. Lembrando que todos eles eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, com o link da Amazon. E como tu deve estar sabendo, pesquisas comprovam que os leitores de quadrinhos são mais felizes quando adquirem suas HQs no link do Dois Quadrinhos, tá? Não sou eu que estou dizendo. Eu vou começar com dois quadrinhos que já tem vídeo aqui no canal. Primeiro é o Miles Morales Homem-Aranha, dessa coleção Marvel Teens da Panini, que eu gostei muito do... Claro, eu preferia que o formato fosse padrão, assim, mas se essa é a forma que a editora consegue trazer pra gente, putz, eu gostei demais. São 10 edições da origem do Miles Morales, e o que eu curti muito é que como passa da edição número 5, porque na edição 5 aqui já tem a origem do personagem. A partir ali da edição número 6, a gente vai ter mais da história dele, vão ter outros vilões, vai desenvolver um pouco a treta com o tio que o Miles tem. Leia, tá? Leia de verdade, e eu gostaria muito que esse quadrinho fosse um sucesso, porque aí sai mais. Daqui um pouco a Panini publica o Homem-Aranha Ultimate clássico, não sei. Também já chegou aqui em Porto Alegre X-Men, no caso as edições 2 e 3 da nova fase, então só falta a edição número 4 para fechar esse prelúdio. E vai ter um vídeo, eu acho que provavelmente lá pela quarta-feira, debatendo as mudanças que o Hickman fez, porque foi algo realmente grandioso, assim. Bom, quem leu a edição número 3 sabe que os X-Men nunca mais serão os mesmos. E arranjaram uma utilidade pro Bolas Douradas, veja só. Ah, e só para constar, a Panini republicou a primeira edição dos X-Men, já tem na Amazon em estoque, inclusive, então tu pode pegar tranquilo se ainda não chegou na tua cidade. Tá, vamos falar agora do mangá mais bizarro de todos, que é o Gigante, que é esse aqui, o volume 4 da Panini. Eu não vou soltar nenhum spoiler, mas na verdade é mais uma sinopse. Como tu deve estar sabendo, no último volume começou uma invasão na Terra, e aqui a gente vai basicamente ver porradaria, sabe? Gente morrendo, prédio sendo destruído, e a Gigante, né, a personagem principal, ela tá presa, então a situação é desesperadora. E algo que eu gosto muito, tá, vai ter briga, tá? Vai ter uma briga na cidade e tudo,
E claro que, por um lado, esse mangá chama atenção porque, ok, é uma atriz pornô enfrentando uma ameaça gigantesca que está destruindo o planeta Terra. Mas o Hiroi Aoki, que é o mangaka, ele sabe que não pode focar só nisso. Na verdade, para fazer a história fluir, ele foca muito mais nos seres humanos e mostrando todo o contexto da destruição, o sofrimento das pessoas, do que especificamente na luta. Porque é muito mais aterrorizante. Tu vê as consequências da luta e tu vê como tu mesmo poderia ser uma das pessoas afetada do que a luta em si. Então é uma escrita inteligente, por mais que seja basicamente uma atriz pornô lutando com criaturas gigantes. Em resumo, eu gosto, tá? Eu acho exagerado, bizarro e tá realmente bem divertido, assim. E eu adoro os designs das criaturas que vêm invadir a Terra. No mínimo, como tu sabe, o Hiroi Aoki é o mesmo autor do Gantz. E ele fez um outro mangá que é o Inuyashiki, que saiu, acho que no retrasado pela Panini, e eu achei ruim, mas esse gigante tá bem legal. Beleza, agora a gente vai falar do gibi mais épico do mês, que é o volume 4 do Thor, do Jason Aaron. 7 anos de Thor, um run que vai deixar saudade, que já tá no panteão Ele já foi pro Valhalla, só pelo que ele escreveu, ele já tá lá. Esse volume, ele é basicamente... É que nem o gigante ali, sabe? O volume anterior terminou bem quando o Loki conseguiu a arma do Carniceiro dos Deuses e ele tá vindo enfrentar o Rei Thor numa última batalha. Então o quadrinho inteiro é os dois se pegando na porrada. Os desenhos são do Esad Ribic, então é legal porque ele voltou a fazer o Thor, já que ele foi o primeiro desenhista dessa fase, ele também encerra. Épico, épico, épico. Cada balão de fala, cada xingamento, tu tem o Thor e o Loki. E eu acho legal porque, de certa forma, é como se estivesse fechando um ciclo. Tudo começou nos problemas que o Loki causava e na discussão dele com o Thor, então nada mais justo do que também ter a história dos dois terminar no fim do mundo e os dois prontos pra se matar. Então é como se estivesse vendo o confronto definitivo desses dois personagens, o que acaba sendo bem legal. Eu só acho que faltou história, assim, parece que a Marvel disse pro Jason Aaron assim, cara, de repente tu não nos dá mais dinheiro e faz mais umas edições aí. Então tem umas soluções meio nada a ver, algumas coisas que se alongam mais do que deveriam, mas assim, Jason Aaron tá com crédito, mas o que quase me fez chorar foi isso aqui, ó. Na parte final, temos uma carta do Jason Aaron falando sobre o período que ele ficou no personagem, que na verdade ele nem sabia muito bem o que fazer com Thor e acabou fazendo o que fez. Sendo que a nova fase agora é escrita pelo Donny Cates e eu acho que na semana que vem já vai ter vídeo aqui no canal comentando ela. Deve ser o próximo encadernado da Panini. Então, o que eu posso dizer? Tá, Jason Aaron não tá vendo isso, mas vamos simbolicamente. Obrigado. Eu me diverti bastante com a passagem dele aqui no Deus do Trovão. Então vamos falar de The Boys. Pau pra toda a obra, que é o 10º volume, sendo que a Devir já colocou em pré-venda o volume 11 e volume 12, e eu nem posso acreditar que finalmente a gente tem o fim desse quadrinho no Brasil. Aliás, tu tá vendo a série? O último episódio, que acho que é o episódio 5, que saiu agora essa semana, quebrou todas as expectativas e, sério, eu acho que a gente não vai conseguir ver um seriado tão bom de super-heróis tão cedo, assim, porque The Boys tá incrível. Aqui a gente tem um volume que qualquer um pode ler, tá? Se tu nunca leu The Boys, nunca leu nada dos quadrinhos e só quer dar uma olhada na origem do Carniceiro, esse volume é perfeito, assim, tem toda a história dele com a esposa e, cara, é pesadíssimo. Nossa, é um volume que vai te marcar, tem especificamente uma cena que é inacreditável no quadrinho, é algo que vai entrar nos anais de escrotidão em gibi de super-herói. Pode achar que escrotidão é idiota, mas tu tem que ser muito criativo pra criar uma coisa escrota, tá? Não é tão simples quanto as pessoas acham. Então eu admiro muito Garfienes por isso, de verdade. Bom, assim, qual era a minha expectativa pra essa origem? No mínimo a gente tinha que entender por que o Billy Butcher é um cara tão durão e ao mesmo tempo a gente tinha que entender qual é o lance com a esposa, porque ele simplesmente não consegue seguir adiante. E a minha expectativa foi 100% atendida, assim, eu acho que dá pra ver, a história do Butcher é terrível, assim, tudo que ele passou. O quadrinho, na verdade, é ele indo visitar o pai no enterro, tá? O pai dele morreu e ele resolve contar a história de vida dele pro próprio pai. Leia, é violento, divertido, tão bom quanto a série. Só me incomoda um pouco que o Garfienes sempre escreve algo relacionado à guerra, sabe? Tipo, todo o personagem dele tem um background de militar, então acaba sendo meio que uma muleta, parece, pro escritor pra construir personagem durão. Mas mesmo assim foi bem divertido. Tá, precisamos falar sobre Demolidor. Eu li o volume 2
que é esse aqui que tá na minha mão. E o volume 1 já foi espetacular. Eu sei que muita gente aqui do canal leu e tá maluco por conta desse volume 2. Eu tô muito feliz. Eu me sinto privilegiado, porque o Demolidor sempre tem escritor bom. É impressionante, não importa quanto tempo passa. Tudo bem, a última fase foi mediana, mas ainda assim é melhor do que aquele gibi descartável de super-heróis. Bom, tu tem que ler o volume 1, tá? Pra poder dar uma lida nesse segundo, porque tem algumas coisas que tu é obrigado a saber. Por exemplo, tu tem que saber que tem um policial novo na cidade e que o Demolidor, vamos dizer assim, pendurou as chuteiras porque ele está sendo procurado pela polícia por ter, sem querer, assassinado um bandido. E, enfim, então nesse volume tu vai ter muito dessa repercussão de como é o Matt Murdock aposentado. E o que eu acho mais legal é que o roteiro sabe que Hell's Kitchen é uma cidade perigosa. E tu sente ela viva durante a história, sabe? Tipo, a criminalidade, tu conhece as famílias mafiosas, tu entende como é que, sei lá, o carinha que trabalha no mercadinho é afetado pelos crimes de Hell's Kitchen. Isso é algo que eu tava sentindo falta. Na fase anterior, a gente não tinha tanto... Na verdade, há algum tempo, o Demolidor tendo que resolver um problema mais mundano, mas que são problemas que a gente, nós que vivemos no mundo real, né, a gente se identifica. É mais legal do que ver o Demolidor enfrentando, sei lá, o 10 dedos lá, ou qualquer super vilão com superpoder, sabe? É ele tendo que lidar com a bandidagem, é algo muito mais pé no chão. E tem uma edição desenhada pelo George Fornes, que é simplesmente surreal, assim. Olha o traço desse cara, como é retrô e funciona para esse estilo de quadrinho policial. O Fisk aqui é muito bem desenvolvido. Na verdade, eles pegaram a ideia do volume anterior, lá da série anterior, que é o Wilson Fisk como prefeito, e usaram no jeito 10 vezes mais legal, que deu muito mais camada pro personagem. Eu gosto que lembra muito a queda de Murdoch, onde todas as instituições de Hell's Kitchen estão falidas, sabe? Desde a polícia, o próprio Wilson Fisk tá mexendo os pauzinhos por trás de tudo, porque ele é um cara que ele tem acesso tanto à prefeitura quanto ao submundo do crime. O gibi é tão bom, mas tão bom, que tu como leitor consegue enxergar uma temática por trás. E a gente sabe que não é qualquer escritor que faz isso. Demolidor é sobre justiça, sobre a tua noção de justiça. E esse quadrinho é exatamente sobre isso, sabe? Sobre justiça social, sobre o quanto o mundo é justo ou não é, e quanto o Demolidor como advogado pode ou não fazer alguma coisa. Em resumo, eu não sei o que você está fazendo da tua vida, que tu não parou para ler o novo gibi do Demolidor, porque é muito, muito bom. Tá, e pra terminar, tem Open Bar, do Eduardo Medeiros, que é um quadrinho que tava na minha pilha há muito tempo. Eu já tinha lido o volume 1, e aí depois a Panini publicou os 2 volumes num só. O que eu achei meio esquisito, porque aí eu não tinha como comprar só o volume 2, né? Eu fui obrigado a comprar uma edição definitiva. Mas como eu gosto do Eduardo Medeiros, eu peguei e fui feliz lendo. Aqui a gente conhece esses 2 personagens da capa, que é o Barba e o Léo, que eles estão... Um deles recebe uma herança do pai e para poder ficar com a herança, eles têm que tocar um bar adiante. Eles são amigos de infância. Um deles, né, o Léo, ele tem um certo problema porque a namorada traiu ele e aí ele tem que lidar com essa questão, sendo que ele é completamente apaixonado, ele acha que tudo vai dar certo no final. E o Barba, o problema dele é com o pai, porque foi ele que justamente herdou o bar. E aí tu vai ter todo tipo... Cara, é um quadrinho com um clima bem engraçado. Eles têm umas viagens muito loucas, como tu tá vendo nessa página. Mas principalmente é um quadrinho trágico que te faz pensar sobre muita coisa, sabe? Sobre a vida, sobre perdas, sobre seguir adiante, sobre o amor. Eu não esperava gostar tanto e ficar tão triste quando terminasse. Eu acho que dá pra dizer que a HQ ela tem 2 pontos fortes, assim. Primeiro, a amizade dos dois, porque... Dá pra ver que o Eduardo, ele usa, sei lá, ele deve copiar os diálogos de amigos que ele tem, sabe? Porque é perfeito. Tu acredita na amizade dos caras, eles, sabe, eles se zoam. E ao mesmo tempo, a história é redondinha, sabe? Desde o começo dá pra ver que ele tava plantando coisas, desde que ele vai mostrando umas notícias no jornal e tu vai acompanhando, isso vai acabar resultando em algo no fim da história. Cara, tem tudo, sabe? Tem idoso morrendo de jeito bizarro, tem, como eu te falei ali, gente usando drogas e ficando muito louco. Então tá, foi muito bom te ter por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido legal, mas lembra assim, só tem um jeito dele ficar melhor ainda. É tu comentando aqui embaixo o que tu leu de legal até agora. Eu acho que vai ter outro pickups ainda, porque eu tenho mais uma pilha de gibi bom pra ler. Então comenta aqui embaixo o que tu achou de mais legal e por que foi o segundo volume do Demolidor. Teu comentário é muito importante, obrigado pelos cliques também nos links e um abraço aí, tá? Tchau!